Olá, hoje é quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Este é o Bate-Debate. Eu sou Freitas Júnior. Eu sou Alfredo Marques. E vamos aos destaques da edição de hoje. Protocolado pedido de cassação do inspetor Alberto. PL passa pano no inspetor Alberto e se iguala ao que há de pior na nossa política. Eunice Oliveira aponta Camilo Santana como sucessor de Lula. Este e outros assuntos no seu Bate-Debate, que voltamos no minutinho só. Vamos dar início ao nosso bate-debate. Alfredo Jovim com gravata rosa. Finalzinho de outubro, né? Outubro rosa. Muito importante, eu queria... E é outubro vermelho para quem é comunista. Pronto. Já que falando na questão aí do outubro rosa e que tratou do mês da prevenção ao câncer de mama, queria parabenizar aqui o doutor Luiz Porto e o Paulo Vasques, que conduzem brilhantemente lá o G1, que tratam daquelas pessoas carentes que têm problema de câncer, que são dois heróis na nossa medicina. Fica aqui parabéns ao doutor Luiz Porto e ao doutor Paulo Vasques. Doutor Paulo Vasques, eu já formulei o convite para vir aqui. Será uma honra. Melhor pessoa, certamente você tem muito mais proximidade do que eu, tá certo? Mais ou menos. Porém, fica aí renovado o convite público agora, convocando o querido amigo para estar aqui presente e trocar ideias conosco. Ok. Alfredo, começando logo aqui a capa do Jornal só mostrar Estado. Aqui a capa do Jornal Estado, olha aqui. Jornal Estado, meu amigo, é um dos melhores jornais aqui do nosso estado. Não tem nada maior do que isso. Os outros só dizem amém. Tá certo? Esse daqui não. Esse daqui tem fato e versão. Mas olha aqui. A questão a manchete de hoje, eu vou ler aqui, eu não concordo com ela não, mas eu acho ótima a discussão. Após fala de Haddad, dólar bate novo recorde e fecha... Ele não fala nos cortes. Em 5,76. Sabe o que é isso? Não fala nos cortes, né? Parabéns, senhor Haddad. Crie coragem, meu irmão. Vá para o enfrentamento. Você não foi escolhido pelo Lula para ser a resposta do capitalismo, não. O governo Lula não prometeu consertar o capitalismo. O capitalismo não presta para nada. Então, é o enfrentamento. Na hora que distribuir renda, que essa porcaria aqui vá para 10 dólares. R$1. Feito, se o capitalismo não presta... Como é 10 reais, $1. O que é que presta? É o regime da Coreia do Norte? Não, da Coreia do Norte não. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, o que presta, talvez... Vou lembrar aqui, olha a loucura, mas vou lembrar que o Estado socialista, o Estado comunista é aquele pregado por Jesus Cristo. Aquele que quer todo mundo bem, quer todo mundo solidário, quer todo mundo dividindo riqueza, quer todo mundo... garantido um reino do céu. O senhor acredita nisso? Vai morrer e depois é que vai ter fortuna? Esqueça, meu irmão. Isso é conversa fiada. Fala que esse dólar já batendo aqui no oficial, né? Olha, 5,76. 5,76, ele é o dólar. Pergunte àquele rapazinho, Campos Neto, Alfredo, que marmota é essa? O dólar 5,76, ele é a alegria dos exportadores, né? Porque quanto mais aumenta o exportador, mais fatura mais. Claro, aí melhora a balança comercial do Brasil, que o dinheiro entra aqui também. Lógico. Tem esse viés. Porque nós estamos vendendo mais barato. Aí nos tornamos mais competitivos. Não é questão de vender mais barato, não, que tudo é no dólar. Vai querer comprar uma saca de soja, se ela é no real, é no Guarani do Paraguai. Eu gasto menos dólares, menos reais para comprar o dólar. Mas a gente vende, Alfredo, faz reserva. Vamos tocar aqui no assunto que é oficial. Vamos começar o primeiro vídeo. Inspetor Alberto, olha, batendo na porta lá da polícia, meu irmão. Alfredo, o agressor de animais, aliás, eu não entendo como é que ele só está chegando na polícia agora. Olha, é ultrajante esse negócio. Esse sujeito ameaçou o presidente Lula dando tiro na foto dele. O Evandro Leitão. Ameaçou o deputado, o presidente da Assembleia e candidato a prefeito de Fortaleza, ameaçando matá-lo. Que é isso, meu amigo? E esse cara não vai bater na delegacia por causa do porco? Com toda razão. Tá? Tem que ir mesmo. Mas, diante de flagrantes crimes de ameaça, esse cara não pode estar solto. Para quem cansou de mandar intimação para as pessoas receber, foi recebido, hein? Você vê como o mundo dá volta. Mas vamos ver, Alfredo, que ele foi bater na delegacia. Olha aí. Mostra aí. Aqui, ó, ao lado do inspetor covarde, frouxo, tá?
que simplesmente maltratou um porco suíno, que nós estamos aqui na especializada, ó. Fala alguma coisa? Ficou muda agora? Tava tão valentão? Bonitão. Tava tão valentão tu? Tão valentão tu é, mulher, porque eu sou um covarde. Porque se o senhor fosse homem de verdade, você tava batendo em outro homem, viu? 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 Você é um covarde. É homem pra bicho. Possivelmente pra mulher. Agora duvido que encarasse outro homem, covardão. Covarde. Seu covarde. Cruel. Eu vou pedir tua exoneração, covarde. Tu não tem dignidade nenhuma pra tu poder proteger gente, não. Muito pior, bicho. Seu covarde. Pilantra covarde. Alfredo aí é braba. Vai pegar um bacurinho desse aí. Você tá frito Alfredo, mesmo. E outra coisa, é covarde mesmo. Ele é tão machão, Alfredo. Ele é tão machão, eu duvido que ele pegue um desses lutadores de MMA, né, que tem aí, que ele faça alguma coisa. É covarde, é gente da pior qualidade, o inspetor Alberto. Alfredo, inspetor não quero nem chamar de inspetor, que ele envergonha a classe da Polícia Civil. Deve Alfredo. ser muito valente para pegar uma pessoa desarmada, uma pessoa que não tem capacidade de defesa, mas deve ser pouco atrevido para pegar alguém que possa reagir. Talvez Alfredo, seja fácil outra coisa, ele tripudiar com o animal. E ele conseguiu unir esquerda e direita contra ele, né? Tudo que você possa imaginar é contra ele. Alfredo, qual é o próximo vídeo aí? Tem um vídeo, tem um vídeo também, parlamentares ingressando com pedido de cassação do inspetor Alberto. Vamos dar uma olhada aí. Estamos aqui com o pedido de cassação do vereador inspetor Alberto e vamos protocolar aqui na Câmara. Além da minha assinatura, da vereadora Adriana Almeida, da vereadora Adriana Jerônimo, da Mandata Nossa Cara, tem ainda a assinatura de 7 deputados estaduais e dezenas de representações da sociedade civil, de coletivos, movimentos, organizações aqui de Fortaleza, do estado do Ceará e até internacionais. E chegou a hora da gente agir e não ficar só assistindo o que a gente tem visto acontecer. E essa assinatura desse pedido de cassação se dá por um dos motivos, os maus tratos animais, que o vereador inspetor Alberto fez amplamente divulgado nas redes sociais, onde maltrata um porco, querendo associar isso à sua tratativa com o nosso futuro prefeito Evandro Leitão, pegando um porco pelas orelhas, colocando o joelho em cima do porco, numa demonstração clara de maus tratos animais. Nós não podemos deixar esse crime impune. Para nós é incompatível com a atividade parlamentar ações dessa natureza. Ameaçar um candidato a prefeito de Fortaleza de morte, fazer atos explícitos de violência, maus tratos animais, demonstram o tamanho da incoerência desse parlamentar. Então, para nós, pelo nível de violência extrema, pela falta de decoro parlamentar, nós estamos protocolando esse pedido de cassação do vereador inspetor Alberto. A gente vai agora fazer o protocolo e continue acompanhando de perto a tramitação aqui nas redes sociais. Vai pra panela! Você vai! Você vai pra panela! Vai! Te aguentei! Leitão! Seu desgraçado! São cenas, são desgraçado. horripilantes. Agora ele falou que vai para a panela, você diz bem. Ele, o inspetor Alberto, é que está indo para a panela. Só que é um caldeirão de toda a sociedade aqui de Fortaleza e do Brasil que condena essa atitude dele. Agora, foram quantos parlamentares? Achei pouco, viu, Alfredo? Não, vereadores foram Gabriel Aguiar, do PSOL, Adriana Jerônimo, Lila Salu, parabenizar Luiz essas pessoas Santana, aí. Representantes do mandato coletivo Nossa Cara, também do PSOL, o deputado estadual Lucas Nocrato, do PSD, Agenor Gomes, do MDB, Marta Brandão, Cidadania, Renato Roseno, PSOL, Josefa Medeiros, PT, Francisco de Assis Diniz, PT e Larissa Gaspar, PT. Certamente outros aderirão. Alfredo, isso aí foi uma coisa... A conveniência. Uma coisa terrível. A conveniência. Agora, Alfredo, tem o próximo vídeo aí. Aliás, eu queria ver esse pessoal do PSOL defendendo o governador da ameaça de assassinato. Governador não, o deputado
presidente da Assembleia, da ameaça de assassinato. O presidente da e República queria ter também. visto esses senhores defender o Lula, presidente da República, ameaçado por esse nojento. Você pergunta que, se o Wilton nas horas vagas, ameaça Bacurim. Dá para colocar aí a foto do ele atirando no presidente Lula ainda? Tem Bom, condições aí de mostrar? Will, procura aí. A foto, procura aí. O Will vai procurar e a gente Agora, coloca. Alfredo... Porque isso é ultrajante. Eu não vi os deputados de esquerda saírem contra esse cara. Se os senhores permitirem isso, a barbárie, amanhã será contra vocês. Ele vai Hoje completar tem um o julgamento serviço. da Marielle. Fruto da intolerância política, porque não tem gente de esquerda assassinando os de direita no meio da rua. Mostra aí o Lula levando chibata e bala para todo lado. Aí, ô Freitas, um cabra desse atirando Era numa pra foto tá preso, do presidente rapaz. da República. É pra estar solto um cara desse? Era pra não era para estar preso agora. Lá no presídio da Cigana. Eu não sei, Olha é aí. babau. E o mandato dele? Babau agora. Tomara que seja assim. Isso aí, Alfredo, Tomara isso que é seja desse jeito. o que eu digo, é o que há de pior Tomara que seja assim. na natureza humana a pessoa que fez um negócio desse. Esse Pedro Alberto é uma vergonha para a nossa sociedade, merece estar preso. Eu estou esperando aqui, Alfredo, uma manifestação do Olha, Ministério Público. Agora, pra Alfredo, você ver, Semas, Freitas tu soube da Semas? O que houve, a Semas? A Semas aplicou uma multa de R$3.000 nele, um prêmio. Oh, Premiou ele. Mas ele agradeceu a vocês? Deve ter agradecido. Porque R$3.000. R$3.000, meu irmão, que é isso? Também quem condenou o Freitas Júnior foi Mayra Pinheiro. Você acredita nisso? Você acredita que Daiane Bittencourt também condenou a esposa do capitão Wagner, também condenou? Tem que parabenizar, Parabéns, Alfredo, aí. Parabéns. Quer dizer, ô inspetor, que o senhor, para ser lacaio desse grupamento ideológico idiota, está só, meu irmão. Quando a conveniência bate na Não, ele porta, não tá ninguém só, não. fica com você. Ele não está só. Alfredo, Pode você ter vê uma certeza coisa. disso. Coloca o próximo vídeo aí, Alfredo. Aliás, eu queria também lhe dizer uma coisa para quem votou no senhor. O senhor é um lixo, mas quem votou no senhor se assemelha ao senhor. Alfredo, coloca Né? ontem... Vocês que deram possibilidade a esse excremento de ser humano, está aí agredindo a sociedade por inteiro. Por inteiro. Uma hora ameaça o presidente, uma outra ameaça o presidente da Ameaçou a Assembleia. moça lá na delegacia ontem, né? Pronto, e aí? Que é isso, rapaz? Isso é uma loucura. Alfredo, deixa eu lhe dizer uma Mas coisa. também a moça não poupou, né? Não poupou. Ontem, com a volta dos senhora não trabalhos na Assembleia Legislativa, teve uma discussão entre, vou falar agora, o presidente do PL e o de Assis Diniz, acho que é presidente do PT estadual, né? De Assis. Coloca aí O Carmelo, esse vídeo. né? O Carmelo. Vou falar agora aí do Carmelo. Vamos lá. A direita defende a morte, a direita defende a ditadura, a direita defende a tortura. Deputado, não faça isso. Tenha humildade para aprender, para compreender, para refletir o recado das urnas. A votação mais apertada da história da cidade. Porque o discurso do deputado líder do PT nessa casa, o deputado de Assis, é um discurso de perdedor. Vocês falaram tanto na campanha que iam unir a cidade, que iam pacificar a cidade, mas na prática é ódio, é rancor, é divisão, é o verdadeiro nós contra eles que o PT historicamente propagou nesse país. E aí na primeira fala do representante do PT nessa casa, ele faz um discurso cheio de ódio. Eu tenho certeza que o povo vai ver, vai enxergar e vai lamentar a postura vexatória daqueles que ganharam a eleição, mas tem um discurso de perdedor. Alfredo, você vê aqui, eu tenho pena do deputado Carmelo, né? Carmelo, esse seu discurso aí não passa, por exemplo, o seu partido, já que estão passando pano no inspetor Alberto, é um partido de estelionato eleitoral. Esse seu discurso também é outro de estelionato eleitoral. Não foi como é que você acusa a sua trajetória, que o PT é ladrão, que o PT está pregando ódio e um vereador do seu partido, você é o presidente, você não lança uma nota e ainda diz que não é momento para lavar roupa suja. Então, Carmelo, o seu partido PL, ele se iguala também ao que há de pior na nossa política. Você se iguala a tudo, Carmelo, que você fala do PT. E você é uma grande, a não ser que solte uma nota agora à tarde, depois do programa. Você é uma grande decepção, porque o seu partido e o seu candidato, o André, que pregaram tanto moralidade, seriedade, e você ainda falou em tortura. O seu vereador, que você é presidente do partido, isso é uma tortura.
na frente de um animal indefeso, e você está defendendo isso tudo. Você, Carmelo, é uma vergonha para a nossa sociedade. Você se iguala, Carmelo, com o que há de pior na nossa política. Quando o Alfredo diz aqui que tudo é igual, Zé e Cazuza, eu ainda tinha uma esperança, mas na verdade você se iguala. Ou você faz uma nota juntamente com o André repudiando isso, ou então vocês concordam, vocês são capazes de fazer a mesma coisa. Então, não difere os atos que vocês condenam do PT com os atos que vocês fazem. É uma vergonha, Carmelo, um presidente de um partido que chega pregando, Alfredo, moralidade, que prega paz, que acusa o outro do ódio e tem como seus pares uma pessoa que faz coisa pior. Alfredo, isso que o inspetor Alberto fez se compara os nazistas, tipo Mengele, aqueles campos de Auschwitz. Para mim é a mesma coisa, a mesma maldade, Alfredo. Eu diria que é instigar a violência, né? Tentar naturalizar. Dizer que não é momento para poder. Que é para poder falar, não é momento para botar panos frios, pregar Alfredo. O assassinato do presidente da Assembleia, pregar o assassinato do presidente da República. Foi uma grande decepção, Carmelo Neto, viu aí? Desse. E a Assembleia. Vou esperar ele, desculpa aqui, Alfredo. A Assembleia, a Câmara de Vereadores. Que a mamãe disse que fala que você não deixa eu falar. Pode. Dona Vilani, eu vou, e atenção à senhora, eu vou ficar calado. Vou dar a palavra para o querido Freitas Júnior. Alfredo, porque, veja bem, eu tenho um pet. Então, quando eu olho... Quando eu falar demais, a senhora manda um recado, Alfredo, aí que eu fico calado. Eu tenho um pet, no caso, eu tenho uma Golden, que é a Aninha. Então, você, quando tem amor aos animais, você se condói com esse tratamento de tortura. Tá? Então, vou citar aqui uma frase, pessoa que você conhece, o doutor Fernando conhece aqui no nosso estúdio, doutor Carlos Roberto Martins Rodrigues, famoso tio Roberto, Gente, né, que foi professor de todo mundo, já não está mais, que ele dizia: quando um ser humano maltrata criança ou animal, ele não presta. O inspetor Alberto está aí, o que é que ele fez? Bom, eu vou mais adiante. Quando uma pessoa ameaça outro ser humano, quando maltrata mulher, maltrata indefeso, idoso também, idoso, esse ser humano é repugnante. Isso aí é para ser banido da nossa sociedade. Mas ainda estou esperando. Um horror de ser humano. E você dá um mandato para um cara desse, meu irmão. E o partido não fazer nada, não é momento de polemizar. Sua igreja vota num nojento desse? Era melhor tocar fogo na sua igreja. Vou esperar aí, para poder dizer... Uma porcaria dessa, você devia ter vergonha. Aliás, a igreja do senhor André vai ficar calada diante de uma imundice dessa. Outra coisa, vou esperar... Ou ficar calado, porque... Para dar uma chance. Dona Vilani tem razão, vou ficar calado. Dá uma chance, ainda tem o decorrer do dia, na semana, para ver se o Carmelo tenta salvar a biografia dele. E você acha? É brilhante até hoje. Alfredo, eu acho que não. Acho que vão ser corporativistas mesmo, que não vão... Tanto o André vai ficar calado como o Carmelo. O Carmelo tem uma decepção. Eu acho que tem muita gente que votou em você que está arrependido numa hora dessa. Aí depois não adianta condenar o erro dos outros, você fazendo a mesma coisa. Então, tudo o Alfredo sempre diz aqui, é muito do mesmo, e eu estou acreditando nisso, que você, se você não soltar uma nota, não condenar, repudiar isso que aconteceu, você iguala. Bom, tudo que você falou aqui do dia 6, você falou olhando para o espelho. Bom, mesma coisa, Alfredo. Para a gente virar aqui esse bloco, eu vou fazer aqui um questionamento a você. Você acredita na leitura do deputado federal Eunício Oliveira, que vê em Camilo Santana o sucessor de Lula? Alfredo, essa é uma possibilidade, mas eu acredito que o Lula vai ser o sucessor dele mesmo. Eu falei disso aqui ontem. Falou sim. Porque não procura ser... O Camilo seria uma renovação dentro do PT não para a presidência da República? Seria. Mas tem sempre aquela discriminação do Sul e do Sudeste de não querer um nordestino. E dentro do próprio PT, Alfredo, ele diz que é cheio de, parece escola de samba, né? Cheio de alas, né? Dentro do PT. Sim. Então, para poder não deixar. Então, eu acredito que o Lula vai fazer aquela história, lance seu nome e na hora H vai dizer, para poder pacificar. Para mim, ele é o candidato dele mesmo, Alfredo. Muito bem, eu vou aqui só fazer aqui um registro. No próximo bloco, Freitas vai fazer as honras. Um nobre e querido amigo meu, Fernando Barros, juiz, que sempre magistrado de alto quilate, respeitado no fórum,
A produtividade, ó. Lá em cima é uma das maiores, e vou lhe dizer mais o seguinte, é um homem apaixonado pela política e participa dos processos eleitorais. É torcedor de qual time? É do Leão. Não é um porco, mas é o Leão. E outra coisa, o doutor Fernando, que vem entrar aqui, eles são um dos magistrados que recebe advogado, são audiências presenciais, porque antes ali da pandemia, depois, e com a virtualização, queira ou não queira, ficou aquela distância, né, entre tanto a parte de um advogado, porque hoje em dia se peticiona de forma virtual, ninguém frequenta muito ao fórum, mas ele está lá no batente e recebe todos os advogados. Tá, okay? Vamos entrevistar o doutor Fernando no próximo seguinte? Vamos já. Este e outros assuntos, num minutinho só. Estamos de volta no Bate-Debate e vamos entrevistar agora o juiz Fernando Barros, que é da 7ª Vara Civil, que também fez o acompanhamento na Justiça Eleitoral neste pleito lá na cidade de Oroz, mas que conhece todos os nuances da nossa parte eleitoral, da lisura do processo, de como é que tudo transcorreu. Mas antes disso, Alfredo, eu queria falar aquelas pessoas que não perdem o nosso programa. Diga aí, meu irmão. Parabenizar meu amigo Sérgio Azevedo, lá do Racha do Azevedão, está fazendo aniversário hoje, promete 2 caixas de Kaiser. Eita, para o pessoal. Dor de cabeça muita, né, Alfredo? Bom demais. Um abraço, Sérgio, para você e também para o super goleiro. Parabéns. Melhor do que o Valdir Pérez, que é o Washington Magalhães, meu amigo. Grande abraço, Washington, pela audiência. Frente, doutor Fernando aqui. Bom, eu vou estender pessoa o tapete das mais vermelho, queridas, né? Vou estender o tapete vermelho para o querido amigo. E estou falando isso não é da boca para fora. É realmente uma pessoa dileta, uma pessoa que eu tenho e recebo atenção. É generoso, uma pessoa extraordinária, um juiz sério, competente, trabalhador como poucos. Eu estou dizendo poucos, mas poucos que não passam de uma mão. Não é certo? Tem mais. No Ceará inteiro. Tem mais, tá? tem mais. Esse rapaz é de uma dignidade extraordinária. Tem menino ainda, né? É uma criança. Torcedor do Fortaleza. Tem um defeito. Tem defeitos, Alfredo, né? Torcedor do Fortaleza. Mas veio com a gravata aí do Ceará. Doutor Fernando, é um prazer recebê-lo. Rapaz, que aqui houve. É um prazer recebê-lo aqui, doutor Fernando, aqui na bancada do nosso Bate-Debate. Bom dia, Alfredo. Bom dia, doutor Freitas Júnior. Nós estamos aqui à disposição dos senhores para, mais uma vez, prestarmos conta à sociedade de uma parte, de uma parcela daquele trabalho que a gente procura exercer e ficamos à disposição dos senhores para os temas do debate. Pronto. Doutor Fernando, trazendo aqui para o nosso plano local, Fortaleza, a eleição foi ganha pelo Evandro em relação ao André por 0,7, 10 mil e poucos votos a diferença. Sim. E não teve questionamento de um lado nem de outro. Como é que está o sistema? Provou que, na verdade, tem a lisura, né? As pessoas acreditam no nosso sistema eleitoral de apuração, acreditam nas urnas. Como é que você viu o transcorrer dessa eleição? Bem, eu já tive a oportunidade anteriormente de falar, até em outro programa, que era também conduzido pelo Alfredo, em mais de uma oportunidade, sobre a questão da lisura das urnas eletrônicas como sendo um sistema moderno, confiável, democrático e que permite a alternância de poder. Porque na última eleição, principalmente a eleição de 2022, houve uma série de questionamentos, de dúvidas que foram levantadas contra a lisura da urna eletrônica, do processo eleitoral, e eu confesso que até fiquei assustado, literalmente assustado, porque até mesmo meus vizinhos, meus amigos conhecidos lá do condomínio onde eu moro, me abordavam com uma certa agressividade, dizendo que as urnas teriam sido fraudadas e etc. E eu sempre justificava a um e a outro. Disse, olha, quantos turnos teve a eleição? Teve 2 turnos. Eu disse, me diga uma coisa, se a urna pudesse ser fraudada, se tivesse a possibilidade de haver fraude da urna, precisava ter tido o 2º turno? Se a urna pudesse ser fraudada, não seria mais simples e mais direto
ganhar logo a eleição no primeiro turno e, recordando aqui fatos históricos, haviam pesquisas eleitorais que davam a possibilidade da vitória do então candidato Luiz Inácio da Silva no primeiro turno. Então, se houve segundo turno, haveria necessidade de haver o segundo turno se a urna tivesse sido fraudada. E a gente que não se prende a ideologias, mas se prende a números, dados, fatos concretos e resultados, eu analisei também e mostrei para essas pessoas que questionavam o sistema eleitoral que o presidente Jair Bolsonaro, do primeiro para o segundo turno na eleição passada, ele cresceu de 8 a quase 9 milhões de votos do primeiro para o segundo turno. O presidente Lula cresceu em torno de 3 milhões de votos. Que espécie de urna fraudada seria essa que de um turno para outro o candidato teve um acréscimo de quase 9 milhões de votos e o outro apenas 3? Além do que ministros, assessores, o senhor vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, todos os ministros, ou praticamente todos os ministros que acompanhavam o então presidente Bolsonaro, foram eleitos e foram eleitos como campeões de votos, assim como uma série de youtubers, influencers, né, que chamam hoje, também foram eleitos. Então, não havia simplesmente, não havia motivo, havia apenas a frustração de haver perdido a eleição principal. Mas todos os resultados das urnas, inclusive para o Congresso, onde se formou uma maioria muito grande, tida como conservadora, como de centro-direita, e o Alfredo frequentemente tem abordado aqui no programa, juntamente com você, a dificuldade que o atual governante tem tido em relação ao Congresso, porque é um Congresso de natureza, ideologicamente falando, conservadora, tá certo? É um Congresso de natureza conservadora, que foi eleito nessa última eleição para presidente. O presidente da República, ex-presidente da República, que disse que teve fraude nas urnas, por que é que ele não pede a impugnação da eleição e os dois filhos dele, que foram os mais votados, no Rio de Janeiro agora, não perdeu o mandato? Mas aí... Porque sabe o nome disso é o quê? Conversa fiada. Conveniência. Conversa fiada. Mas o que nós vemos agora, no atual pleito... Os vereadores agora renunciem todos, que dizem que eu não estou falando em termos de conveniência ou de ter achado bom ou ter achado ruim, mas o fato é que o resultado das urnas nesse pleito parece que foi extremamente desfavorável ao sistema governante, ao partido que está no poder. Então eu acredito que com esse novo resultado agora, esse resultado das urnas, que foi francamente desfavorável ao regime que está no poder, que está governando o Brasil, espero e desejo que acabe de vez e finalmente com essa, eu vou usar a palavra tolice, para não dizer uma palavra grosseira, para não dizer uma palavra chula, mas acabe com essa tolice, essa bobagem, essa besteira, essa idiotice de dizer que as urnas foram ou podem ser fraudadas. O resultado das urnas mostra mais uma vez, não é essa a primeira vez, mas mostra mais uma vez que a urna eletrônica é um sistema seguro e confiável, permite tranquilamente a alternância do poder e que fatores que possam mudar o resultado de uma eleição devem ser procurados fora das urnas e não nas urnas eletrônicas. Doutor Fernando, nós como amantes e gostamos de prestigiar as mulheres, o Brasil tem quase 5.700 municípios. E apenas 727 são governados por mulheres. A política ainda continua a ser esse clube de bolinha só para... Ainda traz aquela coisa do começo do século XX, que é só homem que gosta de protagonizar. Quer dizer, as mulheres têm uma participação ali em torno de 16%, não é muito pouco ainda não, doutor Fernando? Mas já melhorou bastante. Se você recuar 30, 40 anos atrás... Sim, teve o avanço. Praticamente não havia participação feminina na política brasileira. Eu acho que está
mudando, está crescendo, está evoluindo, está melhorando. Tanto que destas 727 prefeitas mulheres que foram eleitas atualmente, na última eleição para prefeito, já houve um aumento, salvo engano da minha memória, você deve estar aí com a sua anotação em dia, houve um aumento de 64 mulheres a mais de prefeitas do que na última eleição para prefeituras. Então, ainda não é o ideal, ainda não é a paridade, não é a igualdade que se deseja, mas está melhorando, está progredindo, está sendo irreversível e mais dia, menos dia, a gente vai ter justa e democraticamente uma maior participação da mulher Mas isso na política. é culpa do homem gestor político, é da mulher que não se interessa? Meu amigo, uma sociedade que se baseou no escravagismo e que até o novo Código Civil, você é advogado, o Alfredo é advogado, até o último Código Civil que começou a vigir, salvo engano, em 2002, a mulher ainda precisava da autorização do marido para votar? Para certas atitudes, para certas atitudes econômicas em torno da vida econômica do casal, para comprar algum bem, para fazer alguma coisa, precisava literalmente ser representada legalmente pelo marido, e já melhorou bastantemente muito. Agora, não se muda uma estrutura de 400, 500 anos de machismo, de atraso, de falta de reconhecimento do valor e da capacidade feminina em 10 ou 20 anos. Uma coisa que levou 400, 500 anos de existência vai demorar um pouquinho de tempo também para ser alterada ou melhorada de uma maneira mais satisfatória. Doutor Fernando, você bem lembrou que há pouco tempo, na nossa história, as mulheres não tinham representatividade alguma. Era do lar, não trabalhavam, cuidavam apenas das dependências domésticas e dos filhos. Tá? Não tinham emprego, não participavam da vida econômica do país, muito menos dos destinos políticos. Isso aqui é um ganho de capital, as mulheres podem se orgulhar, podem soltar fogos com esse número pequeno, como bem o Freitas chamou a atenção, são apenas 727 mulheres. Porém, é expressivo demais para quem não tinha nada, para quem não era ninguém na história do mundo. E já houve, como eu disse aqui, em relação à última eleição, já houve um aumento de 64 mulheres prefeitas a mais. Eu diria que o resultado é encorajador. Ele estimula e convida ao aumento da participação feminina. Você vê que para que houvesse a participação feminina, foi necessário que a Justiça Eleitoral estabelecesse uma cota mínima de candidatas. Que os partidos não respeitam, né? Fraudam sistematicamente. Né? Mas o que eu estou chamando a atenção é que o fato de haver a necessidade de ser estabelecida essa cota já mostra como era difícil, como era complicado ter candidatas mulheres. Foi necessária a intervenção da Justiça Eleitoral, estabelecendo a questão da cota feminina para que houvesse um número mínimo de mulheres na participação. E assim nós vamos crescendo, nós vamos melhorando. Alfredo e Freitas Júnior, você sabe qual foi, sem brincadeira, sem gozação, o fato que mais contribuiu para a evolução, a participação, o crescimento e o reconhecimento da mulher como força de trabalho, como força econômica, não apenas por conta não apenas ser a dona de casa, a doméstica, a do lar. O fato que histórico. Qual foi? A Primeira Guerra Mundial. Aqui não é brincadeira, é sério. Os homens tiveram que sair. Os homens foram para o campo de batalha. Os homens foram para o campo de batalha. Milhões de homens ao mesmo tempo foram para o campo de batalha na Primeira Guerra Mundial. E os empresários foram literalmente obrigados a contratar mulheres para suprir nas fábricas, nas empresas, em todos os locais de trabalho, foram obrigados a contratar mulheres
para suprir a falta dos combatentes que tinham ido para o campo de batalha. E aí se descobriu o óbvio, que a mulher tinha a mesma ou a melhor, ainda superior, capacidade do que o homem de produzir e de trabalhar. Quando os homens voltaram, os sobreviventes voltaram da Primeira Guerra Mundial, encontraram as suas vagas de trabalho ocupadas pelas mulheres e desempenhando o papel com a mesma competência ou com mais competência ainda do que a marmanjada que tinha ido brigar na guerra. Fernando. Daí, em 1930, aí começou o confronto do desemprego, porque o número de vagas de trabalho era praticamente o mesmo, o número de vagas de trabalho, e os homens mas voltaram da guerra. A capacidade de trabalho, que era só feita pelos homens, passou a ser feita pelos homens e pelas mulheres, né? Aí nós começamos a ter o problema que hoje nós chamamos de desemprego. Mudando de assunto, queria suscitar uma outra questão aqui. As eleições deste ano também são mais do mesmo. A direita e centro dominam as prefeituras no Brasil. Não aconteceu diferente, sempre foi assim. Antes era PFL, antes era PMDB, que eram os donos e essas prefeituras feudos políticos. Hoje, continuamos com a mesma história. O PT tinha protagonismo nas capitais, notadamente do Nordeste. Hoje, nem isso tem. Só Fortaleza, né? Que foi... Só Fortaleza do país inteiro. E no segundo turno foi só Fortaleza e Mauá, no Rio de Janeiro, que foi eleito pelo PT. Pois é, nada. Eu pergunto ao querido amigo, essa característica, igualmente, é aquelas que você se reportou ao falar da comprovação da idoneidade das urnas eleitorais. Esses flagrantes eleitorais, esses resultados eleitorais, convalidam o pleito? Diga aí, amigo. A questão relativa de por que a força conservadora, a direita, eu inclusive fiz uma abordagem também na urna eletrônica, já na eleição anterior, parece que esse mesmo resultado aconteceu. O senhor presidente Luiz Inácio ganhou a presidência da República, mas vários estados importantes, a Casa Legislativa, o Congresso, a Câmara, o Senado, foram eleitos majoritariamente por forças conservadoras. Isso aí quem tem que explicar, aí são vocês que são os analistas políticos, que navegam neste oceano com mais facilidade do que eu tenho certas restrições, tenho que ser, inclusive, moderado nessa questão política, ideológica. Por que está acontecendo? Agora, parece que é um fato, que está acontecendo sim, aconteceu sim na última eleição, aconteceu sim na presente eleição, e cabe aos senhores, cabe aos próprios agentes políticos fazerem literalmente uma avaliação, uma reunião de saber por que motivos os números são esses. Me parece está saindo na mídia, eu estou apenas me referindo ao fato noticioso, que o Partido dos Trabalhadores está fazendo uma série de reuniões de avaliação de por que teria tido esses resultados fracos, esse desempenho fraco na urna. Mas aí, isso é como eu disse, é mais para vocês, para os analistas, do que para mim. Você, como profundo conhecedor do nosso sistema eleitoral, fala-se muito de eleições únicas. Chegar num certo pleito que tenha para presidente, senadores, governadores, deputados, prefeitos e vereadores. O nosso sistema eleitoral está preparado para isso, para uma sobrecarga dessa? Bem, de início eu não sou favorável a essa eleição única. Mas fala-se, né? Não, fala-se, eu não estou discutindo que não, fala-se sim. O que eu estou me referindo é que o eleitor ia ter que eleger de uma só vez, presidente da República, 3 senadores, deputado federal, governador, deputado estadual, prefeitos e vereadores,
primeiramente, obrigatoriamente iria demorar um pouco mais a eleição. De Talvez 5 às 17 horas... Tivesse que haver um certo, aumento um aumento no período, no tempo da eleição, que seria bastante mais demorada. Segundo, nós temos um outro interregno, um outro problema, que seria o que se faria para unificar os mandatos. Nós iríamos prorrogar o mandato de alguém para durar até a próxima eleição, ou iríamos criar um mandato tampão, um mandato de apenas 2 anos, intermediário, para que na próxima eleição fosse tudo unificado. A ideia de prorrogar um mandato não me parece interessante. Já foi feito isso, parece-me que em 86, prorrogaram os mandatos dos prefeitos até 88, Sim. Se não me falha a memória de ex-advogado municipalista que trabalhou nessas eleições, e um mandato de 2 anos também, não sei se atrairia literalmente candidatos para o pleito. Você disputar um mandato de 2 anos, daqui a 2 anos tem que disputar novamente, principalmente em relação a senadores. Principalmente em relação a senadores, porque o mandato de senador é de 8 anos. Aquele eleito. Teria que haver um debate e uma campanha de esclarecimento muito forte, muito esclarecedora, para que se definisse se iriam ser prorrogados mandatos com mais 2 anos e da constitucionalidade dessa prorrogação, ou se iria ser feita uma eleição de apenas 2 anos, um mandato de 2 anos, para que fosse tudo unificado. De qualquer maneira, implicaria no aumento de tempo muito grande e na possibilidade de pelo menos nos primeiros pleitos, nas primeiras eleições, muitos erros, porque ia ter uma lista muito extensa de candidatos. Presidente, senador, deputado federal, governador de estado, deputado estadual, prefeitos e vereadores. 3 senadores, quer dizer, você iria votar em quase 10 candidatos. Muita coisa. Doutor Fernando, ao mesmo tempo. Infelizmente que o nosso tempo esgotou, queria agradecer a sua presença aqui no Bate-Debate. Eu tenho certeza que o telespectador gostou, porque foi muito esclarecedor. Um juiz corajoso, porque são povos que gostam de falar de política, né, Alfredo? Mas falou de política de forma institucional. Tão institucional. Eu analiso números, eu não analiso ideologias e muito menos comemoro ou lamento resultados eleitorais. Mas a gente sabe ler. Um ser pensante, né? O ser humano. Então eu queria agradecer a sua presença e já fica convidado. Só falar com o Alfredo aqui, o programa está de portas abertas. Tá ok? Muito obrigado. Este foi o seu Bate-Debate de hoje. Agora, a reprise às 20 horas e tenham um excelente dia.